E, gente, tudo bem? Vamos resolver aqui questão 2, prova aí de 2005. 2005, questão que tem esse cenário opção contém o par de substância que, na mesma condição de pressão e temperatura, apresentam propriedades físico-químicas iguais. Tá, o que a gente tem aqui? A gente tem duas opções. Ou a gente vai precisar de um par de estrógeno e levógeno, certo? Porque por eles apresentarem essa isomeria, eles vão ter a mesma propriedade física ou química. A única diferença é que um vai desviar o plano da luz visível para um lado e o outro para a direita e o outro para a esquerda. Então, a gente tem essa opção, ou a gente tem a opção de serem moléculas iguais, né? E eles se apresentaram de uma maneira diferente, mas serem moléculas iguais. Então, vamos partir para as alternativas. A letra a gente tem o seguinte. Aqui a letra A não pode ser, né? Porque a letra A são funções completamente diferentes, né? Aqui a gente tem um enol, né? Porque é um álcool, é uma hidroxila ligado a um carbono insaturado, certo? E aqui a gente tem um aldeído. Então, isso aqui não faz nem sentido ser, porque são funções completamente diferentes, né? Enquanto na letra B aqui a gente tem a mesma coisa. Aqui a gente tem um aldeído e aqui a gente tem uma cetona. São funções diferentes, então não pode ser essa. Agora vamos lá. A C, a gente já tem um caso de cis-trans aqui, né? Não é a mesma molécula. Elas são moléculas diferentes, né? Porque, se reparar, em torno desse eixo aqui, né? Ela tem uma diferenciação aqui nos eixos, então elas não são a mesma molécula. Porque enquanto essa está apontando para cá, elas vão apresentar propriedades diferentes, por exemplo, porque por elas estarem se repelindo mais, aqui vamos pegar, por exemplo, polaridade. A gente vai ter um vetor μ aqui puxando para cá, e a gente vai ter um vetor μ' puxando para cá. Aí aqui vai ser esse mesmo vetor μ', e esse aqui, vetor aqui vai ser μ. Né? Então, se reparar, a resultante aqui, você vai ter uma resultante μ' vezes o seno de algum ângulo aqui, μ' vezes, sei lá, seno ou cosseno de θ, e para cá você vai ter um μ vezes algum outro ângulo θ. Certo? Então, aqui a gente já consegue ver que nesse outro caso elas vão se anular, né? Se olhar aqui, ó, a gente tem aqui é o μ, né? E para cá a gente tem o μ'inha. E o μ'inha. Então, esse aqui anula com esse aqui anula com esse aqui. Então, essa aqui é apolar, né? Então, aqui a gente já consegue ver uma diferença clara, né? A diferença de polaridade. Então, não é a mesma substância, não tem a mesma propriedade físico-química. Certo? Letra D agora. Letra D, a gente pode ver que é a mesma substância, né? Por quê? Porque as ligações sigmas, quando elas estão sozinhas aqui, ela tem liberdade para rotacionar, de rotacionamento em torno do próprio eixo. Então isso quer dizer que essa rotação aqui proposta por essa ligação sigma, ela pode acontecer. Então isso quer dizer que essas duas moléculas aqui, ó, elas são iguais. Logo, elas têm as mesmas propriedades físico-químicas. Logo, o gabarito aqui é esse aqui mesmo. O que acontece? Se a gente tivesse, por exemplo, vamos pegar um eteno aqui. Se a gente pegar o eteno, você concorda que a gente não pode rotacionar isso aqui em torno do próprio eixo? Por quê? O que seria essa ligação dupla? Seria basicamente o C que a gente teria, né, um hidrogênio. Vou representar do outro jeito aqui. Vou representar assim, ó, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, e um orbital aqui, um orbital aqui. Você concorda que se a gente deslocar esse orbital, rotacionar esse orbital aqui, ó, a gente desfaz essa dupla, certo? Então a gente não pode fazer isso com uma dupla, certo? Agora, para uma molécula simples, com uma ligação simples, ou seja, só uma ligação sigma, a gente pode muito bem rotacionar ela aqui, sem menores problemas, que não vai fazer a menor diferença, porque ela permite esse eixo de rotação. Entendido? Então, essas duas moléculas aqui, pelos carbonos serem ligados por uma ligação simples, né, ligação sigma, elas podem sofrer rotações e são iguais. Aqui na E,
a gente já tem outro caso, né? Isomeria cis-trans, né? Então aqui a gente já sabe que uma é cis, a outra é trans, então são diferentes. Portanto, aqui a gente já sabe que o gabarito seria a letra D. Espero ter entendido e muito obrigado pela atenção.